Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, a palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria. Ela é a verdade absoluta. A palavra de Deus se cumpre e nós precisamos crer nisso. Para você ter uma ideia, nós vamos compreender hoje como as profecias se cumpriram na vida de Jesus. E aí nós vamos ter a certeza de que tudo que está escrito também vai acontecer, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer nas nossas vidas. E nós precisamos crer nisso. E aí para que a gente leia, estuda a palavra de Deus, vamos orar para que ela fale ao nosso coração nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos juntos aqui, Senhor, como teus filhos carentes e dependentes do Senhor. Que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, Senhor, para entendermos e vivermos a certeza da tua palavra. Nos ajude por Jesus. Amém. Olha só, Jesus, depois que ele havia sido preso, crucificado, morto, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, os discípulos estavam, aqueles foram os 3 piores dias, foi a grande decepção, o grande desapontamento de um grupo de pessoas. Mas Jesus não os deixou só. Jesus ressuscita e aparece primeiro para as mulheres. E as mulheres levam a notícia para os discípulos, mas eles não acreditaram. Sabe, ter uma testemunha como mulher naquela época não era a melhor forma. Isso mostra como a Bíblia é autêntica, ela é verdadeira. Os discípulos não acreditaram, mas a mensagem foi dada para os discípulos. E aí, quando no domingo à tarde, isso está aqui registrado em Lucas, capítulo 24, estava 2 discípulos voltando para a sua aldeia chamada Emaús, triste, sabe, angustiado, sem esperança. Capítulo 24, Jesus então os acompanha. E aí, ao acompanhar, Jesus começa a conversar com eles, perguntando o que estava acontecendo com eles. E eles começam a relatar que, será que ele era o único forasteiro que não estava sabendo o que havia acontecido com aquele que eles acreditavam que era o Mestre, o Cristo, mas que foi morto pelos líderes religiosos? Aí eles ainda disseram, mas é certo que algumas mulheres trouxeram-nos a notícia de que ele ressuscitou, mas isso não parece ser verdade. Eles estavam tão opressos pela angústia que eles não conseguiram enxergar Jesus e a palavra. Aí Jesus, ao invés de se revelar, não sou eu, mostrar os cravos, né? A mão ferida, mostrar o lado, sabe? Não, Jesus não faz isso. Jesus trouxe eles para a palavra, para fazer com que eles compreendesse, entendesse e aceitasse a palavra como regra de fé e prática, como autoridade máxima do céu. Isso é para mim, para você. Nós vamos compreender isso para que a gente tenha a Bíblia como uma palavra autêntica, verdadeira, para que a gente possa submeter a ela, a palavra. Olha só, capítulo 24, a partir do verso 25, Jesus andando com esses 2 discípulos que estavam voltando para a aldeia em Emaús, que ficava uma distância de Jerusalém em torno de 11 a 12 quilômetros, diz assim o texto bíblico: então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês são incrédulos, vocês não compreendem a palavra e não vivem, não acreditam. Será que não é isso que também Jesus está falando para nós hoje? Muitas vezes nós estamos descrendo da palavra, não estamos acreditando na palavra e estamos passando por dificuldades, por tristeza, por angústia, quando nós precisamos crer na palavra. Aí Jesus continua, verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era isso que estava escrito? Aí o verso 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Olha o texto, essa é a forma que eu e você temos para estudar a Bíblia, é de forma temática. O tema aqui era o sofrimento de Cristo e a sua ressurreição para esses 2 discípulos. Jesus não chegou e se apresentou, não, ele trouxe os 2 para a palavra. Nós precisamos da palavra, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha, ou seja, ele colocou as claras, ele trouxe a palavra, trouxe o assunto, expunha a eles o que constava em todas as escrituras sobre ele, sobre Cristo, sobre toda aquela situação. Sabe, queridos,
Essa é a palavra, nós precisamos dela, nós precisamos buscar para entendermos qual é a vontade de Deus para nós. Mas hoje, infelizmente, o diabo tem levado as pessoas a se afastarem da palavra. As pessoas querem viver só um cristianismo raso, fraco, cheio de emoções. Não, nós precisamos viver a palavra. Ela é a fonte da verdade. A verdade não é absoluta, a verdade não é relativa, a verdade é absoluta, a verdade é a palavra. Agora, o que Jesus conversou com esses discípulos? Nós vamos aqui em Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Lembra que Jesus disse que se eles comessem, certamente eles iam morrer. E eles comeram. No capítulo 3, eles comeram. O capítulo 2 fala assim, eles comerem, certamente morreriam. E eles comeram. E agora? Eles fizeram folha de figueira e tentaram se cobrir. Aí o capítulo 3, verso 21, olha o que Jesus diz aqui, olha o que aconteceu no texto bíblico. Diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. Aqui está. Ou seja, eles precisavam morrer, mas quem morreu foi um cordeiro. Para ter uma pele, para vestir o casal, um animal morreu, e esse animal representa o Cordeiro Jesus Cristo, porque João Batista, no capítulo 1 do livro de João, verso 21, quando Jesus estava vindo para ser batizado, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem morreu no lugar do ser humano foi Jesus. Aqui está a profecia, já era descrito, mas nós vamos um pouco mais para frente para a gente poder perceber agora os salmos. Salmo 22, vamos ver, antes do Salmo 22, vamos para Jó, capítulo 30, para a gente entender as profecias bíblicas. Jó 30, diz aqui o texto bíblico, 30 verso 10, olha só, vamos entender isso. Abominaram-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto. Ou seja, aqui está uma profecia também relacionada a Jó que ia se cumprir lá em Jesus. Por quê? Vamos lá para Mateus para a gente ver isso. Mateus capítulo 26, olha o que aconteceu, que essa profecia se cumpriu, capítulo 26, e o verso 67 diz assim, então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza, Cristo, quem é que te bateu? Olha só, cuspiram no rosto de Jesus. No capítulo 27 ainda, no verso 30 vai dizer, e cuspiram nele, tomaram caniço e dava-lhe com ela na cabeça. Ou seja, cumpriu-se a profecia lá de Jó. Em Jesus cuspiram no seu rosto. Sabe, queridos, a Bíblia é a verdade. Agora, vamos para Salmo 22, olha que texto aqui para a gente poder aprender. Salmo 22, vamos ver o verso 18 e o 16 e o 18. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram minhas mãos e os pés. Não foi assim que fizeram com Cristo na cruz? Essa era a profecia. Jesus seria morto na cruz e os pregos iam cravar as suas mãos e os seus pés. Essa profecia se cumpriu. Então eu e você precisamos crer na palavra. Jesus trouxe isso e falou para aqueles dois discípulos. Olha só, agora aqui o verso 18. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitaram sorte. Repartiram as vestes e sobre a túnica deitaram sorte. Será que isso se cumpriu? Vamos para João, capítulo 19. Vamos lá, o Evangelho de João, capítulo 19, para a gente poder perceber isso. João, capítulo 19. Veja o que aconteceu. João, capítulo 19, para a gente ver se isso se cumpriu. Olha só aqui, a partir do verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada um, uma parte. Pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para que se cumprisse a escritura. Repartiram entre si as vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Ou seja, cumprida a profecia que nós lemos lá do livro de Salmos. Jesus trouxe isso aqui para que aqueles discípulos pudessem compreender e está trazendo para mim e para você. Agora, vamos para os Salmos. Salmos
69, Salmos 69, olha que texto aqui para a gente poder entender. Salmos 69, verso 21, 69, verso 21, diz assim o texto bíblico, olha só: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Será que isso se cumpriu? Veja aqui comigo agora no livro de João, olha só, João capítulo 19, João 19, e o verso, olha só, primeiro está lá em Mateus, que diz que deram para Jesus como alimento fel, mas aqui nós vamos Mateus, vamos só conferir, Mateus, capítulo, olha só, depois a gente volta para lá, foram essas duas profecias, olha aqui, ó, Mateus capítulo 27, e o verso 34 diz assim: deram-lhe a beber vinho e fel, mas ele, provando, não quis beber, ou seja, cumprindo a profecia, mas ainda falta uma parte do vinagre. João, capítulo 19, capítulo 19, olha só, verso 28, depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui está, cumpriu, deram-lhe por alimento fel e vinagre na sua sede. Cumpriu as escrituras, queridos, essa é a verdade. Olha só, mas a gente precisa entender um pouco aqui. Jesus disse: tenho sede. Eles foram lá, pegaram uma esponja com vinagre, molharam no vinagre, colocaram um caniço e chegaram à boca de Cristo. Sabe por que tinha aquele vinagre ali? Isso é humilhante. Aquele vinagre servia para os soldados limpar depois de ter evacuado. Eles não tinham papel higiênico, então era um banheiro comum e tinha essa esponja que era embebida em vinagre para limpar as suas partes íntimas quando eles evacuavam. O que acontece? Nesse instante, quando Jesus disse: tenho sede, para que se cumprisse as escrituras, eles lançam mão dessa esponja com vinagre e chega à boca de Jesus. Que humilhação! Mas tudo isso para cumprir as escrituras, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Todo esse sacrifício de Jesus é para a nossa salvação. E agora você não vai acreditar nas escrituras? Então Jesus usou esse texto quando lá em Emaús, para aqueles 2 discípulos, começando por Moisés e por todos os profetas, expunha ali o que constava sobre si em todas as escrituras. Essa é a verdade da palavra de Deus. Você não vai se render à palavra, você não vai se render a Jesus que está contido na palavra. A palavra revela Jesus. Então que você hoje aceite a Jesus, aceite a palavra como regra de fé e prática da sua vida. E que você possa dizer como Lutero, a minha mente, a minha consciência está presa à palavra de Deus. Nós precisamos nos render à palavra e viver a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude para que você possa viver a palavra a cada dia na sua vida. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado porque ela se cumpre. Ajuda-nos, Senhor, a confiar inteiramente e entregar a nossa vida ao Senhor. Nós choramos por Jesus. Amém.